Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à série de materiais de construção, onde nós vamos tratar o tema concretos. Essa é a nossa aula 1. Em relação a concretos, vamos observar a macroestrutura de um concreto. Nessa macroestrutura, nós conseguimos visualizar os componentes claramente. Nós temos a pasta, nós temos os agregados miúdos e nós conseguimos visualizar os agregados graúdos. Então, nós podemos fazer a analogia com a que a gente já estudou anteriormente, sobre argamassas e pasta. Pasta é a junção entre cimento e água, a argamassa é a junção da pasta com um agregado miúdo, e o concreto vai ser a junção da argamassa com o agregado graúdo. Ou seja, eu tenho cimento, água, agregado miúdo e agregado graúdo formando esse concreto. A função da pasta continua sendo envolver os agregados, preencher esses vazios e dar ao concreto possibilidades de manuseio. Ela também aglutina os agregados no concreto endurecido. Dá a esse conjunto impermeabilidade, resistência, principalmente aos esforços mecânicos, e durabilidade frente aos agentes agressivos. Então, a pasta ela tem essa função dentro do concreto. O agregado, ele contribui com o grão, com a capacidade de resistir aos esforços também, e também resistir ao desgaste e à ação das intempéries. E reduz o volume, proveniente da variação volumétrica, que a gente viu um pouquinho sobre isso em argamassas, quando a gente falava da utilização de agregados com granulometria contínua, descontínua, uniforme. E também reduzir o custo, que é uma das coisas que a gente falou lá na aula de agregados, que é uma das funções principais dele, quando adicionado aos concretos, é a redução de custos. A gente vai fazer um pouquinho de um histórico aqui para entender essa origem, como o concreto veio. Então, ele veio da era romana, da palavra concretus, que tem o significado de fundido, misturado. Ele foi descoberto ou redescoberto em meados do século XVIII, tá? O cimento Portland, pelo John Smeaton, em 1756, e houve a patente outorgada em 1824. Algumas normas pioneiras surgiram na Suíça, na Alemanha, na França e na Inglaterra, na década, de 1900, vamos chamar aqui, nos anos entre 1900 a 1910, digamos assim, e a primeira norma brasileira veio surgir aqui quase 30 anos depois, em 1931. Tá? Hoje nós possuímos mais de 280 normas na área de concreto. Quem tiver curiosidade, é só entrar no site da ABNT e dar uma olhadinha lá. Você pode digitar concreto, você vai conseguir pesquisar diversas normas que existem, atuais sobre o tema. Ainda dentro do histórico, no Império Romano, a gente tinha o cimento pozzolânico de origem vulcânica. A gente teve também, em 1817, a invenção do cimento Portland, por Louis Vicat. Em 1824, na ilha de Portland, conseguiu-se calcinar partes dessa pedra calcária até obter esse pó fino. E aí, de onde veio o nome, cimento Portland. Em 1848, houve a construção de um barco, com argamassa de cimento reforçada com ferro, e daí surgiu, a origem do concreto armado. Houve também, em 1861, a construção de um vaso de flores de concreto com armaduras usando arame. Em 1898, concreto armado, teve a sua intervenção aí na arquitetura moderna. Em 1902, na Alemanha, houve a teoria científica sobre dimensionamento de peças de concreto armado. Esses conceitos, são válidos até hoje para estruturas de concreto armado. Nos anos 60, surgiu o concreto de alta resistência, chamado de CAR, C-A-R, em Chicago. Nos anos 80, também surgiu um outro concreto, que é o concreto de alto desempenho, que é conhecido como CAD, concreto de alto desempenho. Não é o programa, tá, pessoal? É a mesma sigla, mas com outro significado aqui pra gente. Nos anos 90, o concreto autoadensável. E hoje o concreto, é um dos materiais artificiais mais consumidos pelo homem no mundo. A gente não pensa em construir barragens com madeira, fazer pavimentos somente com estruturas de aço.
ou utilizar asfaltos em estruturas de edifício. Mas em todas essas opções de construção, nós podemos e vemos a utilização do concreto, né? Ele é utilizado para vedar, para suportar resistência, para revestir. Então, o concreto realmente é um material amplamente mais utilizado em termos de construção. E só para a gente conseguir visualizar algumas obras pioneiras, nós temos a primeira ponte construída em concreto armado, né, em São Francisco. Aqui nós temos a reforma da ponte Maurício de Nassau. Tá? Ela foi construída em 1643, né, até 1917. Nós temos aqui a ponte Maurício de Nassau. Temos ainda a ponte sobre o Rio do Peixe, em Santa Catarina. Foi considerada a primeira ponte de concreto com balanços sucessivos no mundo. Tá? Então, essa daqui é a foto da época da construção. Temos ainda aqui no Brasil o edifício à noite, no Rio de Janeiro, que foi finalizado em 1930, possuía 24 andares, 102,8 metros. Essa daqui é uma foto da época, e essa daqui é uma foto mais recente. E nós temos uma foto mais recente. Temos também o edifício Martinelli, em São Paulo, finalizado em 1934, 30 andares. Aqui atrás nós temos o edifício Banespa, que foi de 1947, e aqui é uma foto da fachada do edifício. Um dos maiores edifícios do mundo, de estrutura mista, né, que é o Burj Khalifa, tá? Que é lá em Dubai. É uma das maiores estruturas construídas pelo homem, até 2012 era a maior estrutura. Ela possui 828 metros de altura. É estrutura mista, mas possui uma grande quantidade, né, de estruturas de concreto. Agora nós vamos falar sobre a classificação. Assim como classificamos agregados, argamassas, vamos classificar os concretos também. Nós podemos classificar ele em relação ao uso de armaduras, sendo considerado simples quando eu não tenho barras de aço, armado quando eu tenho barras de aço e o concreto protendido quando eu utilizo cordoalhas, né, cabos de aço tracionados. Em relação à massa específica, também temos a consideração de leve, normal e pesado, mudando aqui os valores considerados em relação a essa densidade. Então, a densidade de massa menor do que 1.800 kg por metro cúbico, ele é leve. Acima disso, né, mais ou menos em torno aí de 2.400, normal. E acima de 3.200, pesado. Em relação à resistência, também temos classificação entre baixa resistência, moderada e alta. Até 20 MPa, baixa resistência. De 20 a 40 MPa, moderada. Acima de 40 MPa, alta resistência. Temos ainda os tipos de concreto. Falei alguns para vocês ali durante o histórico do surgimento, mas vamos nos aprofundar em cada um deles aqui no momento. Então, em relação ao concreto convencional. O concreto convencional é o concreto mais comum nas construções brasileiras. Ele pode ser utilizado em diversos tipos de estruturas, possui uma consistência um pouco mais seca, por isso ele precisa de ferramentas para o seu adensamento, vibradores, e temos que tomar cuidado com o seu transporte. Então, no transporte, nós podemos utilizar carrinhos, gruas, jiricas, elevadores. Possui um slump variável entre 40 a 70 milímetros, e uma resistência, né, que varia a cada 5 MPa, com valores de intervalo entre 10 até 40 MPa. Tá? Um concreto de alta resistência, como o próprio nome já diz, ele possui uma alta resistência à compressão, né, bem maior que a comum para uma idade menor, para um tempo menor. É muito utilizado em fundações, lajes, pilares, vigas. Ele supre a necessidade de conseguir uma resistência com um menor volume em um menor tempo. Pode até gerar uma economia no custo da obra, é importante sempre levar isso em consideração. A resistência está sempre ligada, gente, ao fator água-cimento, então quanto menor o fator água-cimento, maior a sua resistência, claro que com as proporções e o estudo de dosagem adequado. Tem que tomar cuidado porque diminuir demais esse fator pode mexer com outras propriedades do concreto, como elasticidade, durabilidade, permeabilidade. Então, sempre é necessário, quando você vai utilizar um concreto de alta resistência, ter um estudo granulométrico,
para você variar, né, a utilização de adições minerais, aditivos e os agregados. O concreto de alto desempenho, ele também possui uma dosagem especial que também permite atingir altíssimas resistências, podendo chegar até 100 MPa. O concreto de alto desempenho, o CAD, ele pode ser elaborado com adições minerais, como silicativa, metacaulim e aditivos especiais. Eles podem ser aplicados em obras de grande porte, construções pesadas, é muito aplicado em obras marítimas ou obras de recuperação. Uma das principais vantagens do concreto de alto desempenho é conseguir atingir essas resistências tão altas, que pode se levar à diminuição da seção, do tamanho da minha peça de concreto. E possui, né, permite uma maior aderência com a armadura. Então, eu consigo ter um aproveitamento das minhas áreas de concreto, né, das minhas áreas disponíveis para construção. O concreto com adição de fibras. Normalmente é elaborado com adição de fibras de vidro, fibras de nylon, propileno, polipropileno ou aço. Depende da especificação que eu tenho no projeto, né? Então, a utilização de fibras auxilia na redução e na inibição da fissuração por retração na fase de endurecimento e, dependendo da fibra utilizada, a gente pode até eliminar, né, a armadura de retração. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Isso aqui é o concreto com a adição de fibras. Nós temos aqui alguns exemplos, como fibras de poliéster, fibra sintética estrutural, fibras de polipropileno, fibra de vidro, de aço, de nylon. E aí, de acordo com a dosagem, com a especificação, vai se utilizar cada uma na sua proporção adequada. Temos ainda o concreto autoadensável. Esse concreto, ele tem uma grande variedade de aplicação pelo uso, né, do aditivo superplastificante, que proporciona uma facilidade maior de bombeamento. Ele é muito homogêneo, tem resistência e tem durabilidade. Tem uma capacidade de fluir dentro das formas passando pelas armaduras, preenchendo todos os espaços com seu peso próprio, eliminando o equipamento de vibração. Então, quando eu tenho utilização de armaduras muito densas, o concreto autoadensável é mais indicado nesses casos. Lajes, calçadas, eu tenho um concreto que a gente chama de autonivelante. Elimina, né, o número de funcionários na concretagem. Posso utilizar em estruturas pré-moldadas, formas com alto relevo, fachadas que vão ter concreto aparente, painéis arquitetônicos. Então, ele tem uma gama de utilização muito grande. Concreto bombeável é qualquer concreto, né, que é transportado por pressão por tubos rígidos ou mangueiras, que podem ser flexíveis, né, mangueiras flexíveis, e que é descarregado próximo ou diretamente no ponto onde ele será aplicado. A pressão pode ocorrer por pistões, ar comprimido, deformação dos tubos. O que nós vamos considerar para que a gente tenha um concreto bombeável? O concreto bombeável, ele vai ter a não segregação desses componentes. Eu não posso ter a separação dos componentes, né, quando ele vai se deslocar perto da tubulação, dentro dessa tubulação. Então, essas propriedades também são influenciadas pela dosagem do meu concreto. E aí exigem alguns cuidados especiais. Eles têm que ter um slump maior do que 70, né? O recomendável para um slump de um concreto bombeável entre 80 a 100 milímetros. Qualquer concreto muito diferente dessas condições é considerado, muitas vezes, um concreto especial. Ele tem que ter argamassa suficiente, tem que ter um consumo mínimo de cimento em torno de 270 quilos por metro cúbico, justamente para que eu tenha uma lubrificação internamente dos tubos e facilitar esse deslocamento desse concreto. E é recomendável a utilização de britas com diâmetro máximo de até 25 milímetros, ou seja, brita 2. Mesmo assim, até 25%. Né? Normalmente é utilizado para esse tipo de concreto brita 1. Também é variável a situação de acordo com a altura ou da distância que eu tenho de tubulação de bombeamento. Tá? Então, esses estudos necessitam ser realizados. Em relação ao concreto projetado, é um tipo de concreto que ele é projetado, né? Ele é jateado com mangueiras especiais com uso de ar comprimido, podendo ser via seca ou via úmida, né? Se o concreto for lançado com ou sem água pré-misturada. Processo via seca aplica água no bocal de lançamento, que é controlada pelo operador que está fazendo esse jateamento. Também é utilizado
muito aditivo nesse tipo de concreto, né? Aditivos aceleradores de pega, para reduzir esse índice de reflexão, para que o concreto tenha aderência à superfície projetada. É muito utilizado em reparo ou reforço estrutural, revestimento de túneis, monumentos, contenção de encostas, taludes, em canais, galerias. Ele dispensa forma, diminui prazo de execução de obras emergenciais, então é daí a sua vantagem de uso. Temos ainda o concreto rolado ou concreto compactado com rolo, conhecido por CCR. Muito utilizado em locais onde eu tenho, né, o lançamento em camadas com máquinas de terraplanagem. Ele tem uma compactação por rolo, é um concreto seco, muito utilizado em barragens, pavimentação rodoviária e urbana, tá? Possui uma alta performance com elemento estrutural para base e subbases de pavimentos de baixo custo. Então, é um concreto muito utilizado para esse tipo de obra. Temos ainda o concreto colorido. O concreto colorido é um concreto onde eu vou adicionar pigmentos especiais aos diversos tipos de concreto para que eu possa ter tonalidades e cores para compor elementos arquitetônicos com grande durabilidade e manutenção de cor. Muito utilizado em elementos arquitetônicos decorativos, então pode ser utilizado em pisos, calçadas, fachadas. Ele elimina a pintura e também pode ser utilizado para marcação de áreas especiais. Como o pigmento é à base de óxidos, eu possuo uma grande durabilidade da cor quando eu faço a aplicação direta no concreto. Então, a aula de hoje, o intuito era apresentar o concreto para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Até lá!